O verão de 1942 ardia sobre a vastidão da estepe russa, mas uma frieza mortal já se anunciava no ar. As nuvens de poeira levantadas por milhares de botas alemãs, o rugido implacável dos motores Panzer, o cheiro metálico de combustível e pólvora, tudo anunciava uma marcha inexorável. A Wehrmacht, a máquina de guerra nazista, avançava como uma maré de ferro e fogo, impulsionada pela Operação Barbarossa, com um objetivo claro e inegociável: Stalingrado. O chão tremia sob o peso de cada passo, como se a própria terra pressentisse o cataclismo iminente. Este era o ápice do poderio alemão, uma força que esmagava tudo em seu caminho, uma legião de aço e convicção, convencida de sua invencibilidade. Os olhos azuis dos jovens soldados, muitos ainda adolescentes, brilhavam com a certeza da vitória. Berlim respirava otimismo. Hitler, do alto de seu bunker, via a glória ao alcance das mãos. A chave para os ricos campos de petróleo do Cáucaso, o golpe fatal na União Soviética. Stalingrado, a cidade que levava o nome do líder soviético, seria o troféu final. Era uma ofensiva audaciosa, planejada nos mínimos detalhes. Os generais alemães, com sua reputação de estrategistas brilhantes, haviam traçado um caminho de destruição. O Sexto Exército, sob o comando do general Friedrich Paulus, era a ponta de lança, a arma mais afiada do Reich, considerada indestrutível. Seus homens bem equipados, bem treinados, avançavam sob o sol escaldante, através de terras devastadas, com a promessa de uma vitória rápida e decisiva. Eles eram os conquistadores, os senhores da guerra, mas sob a superfície dessa confiança, sob o verniz de poder, um silvo gélido já começava a ser ouvido. Era o sussurro do inverno russo, um inimigo mais implacável que qualquer exército, um espectro que aguardava pacientemente. Mas naquele momento, os soldados alemães só viam a poeira, o horizonte vasto e a promessa de Stalingrado. A cidade, um aglomerado industrial vital às margens do Volga, parecia um prêmio fácil, um ponto estratégico a ser subjugado antes que o gelo viesse. Ninguém poderia prever que aquela cidade se tornaria um moedor de carne, um inferno congelado, onde a coragem e o desespero se enfrentariam num duelo brutal. Prepare-se para testemunhar a história. Inscreva-se agora e junte-se à legião de historiadores que desvendam os segredos do passado. O avanço inicial foi fulminante. A Blitzkrieg alemã, a Guerra Relâmpago, funcionava com uma eficiência aterrorizante. As divisões Panzer, com seus tanques Tigre e PZKPF V4, rompiam as linhas soviéticas com facilidade aparente. O ronco dos motores era um coro de destruição, e o fogo da artilharia varria o caminho. Os soldados, com seus capacetes de aço e uniformes cinzentos, pareciam invencíveis. Eles varreram quilômetros de estepe, empurrando as forças soviéticas para trás, em uma retirada caótica. Vilarejos ardiam, pontes desabavam, e o êxodo de civis criava rios humanos fugindo do avanço nazista. O otimismo alemão alcançou seu ápice em agosto de 1942, quando a Luftwaffe despejou uma tempestade de fogo sobre Stalingrado. Bombardeiros Stuka mergulhavam com seus gritos aterrorizantes, transformando a cidade em ruínas fumegantes. O cheiro de concreto queimado e carne chamuscada pairava no ar. Ruas, casas, fábricas, tudo se desintegrava em uma nuvem de fumaça e destroços. Era para ser o golpe final, a quebra da moral, a rendição imediata. A cidade foi reduzida a um esqueleto de aço e pedra, um cenário pós-apocalíptico antes mesmo que o primeiro soldado alemão pisasse em suas entranhas. Mas, sob as cinzas, uma resistência inabalável começava a se formar. O que parecia uma vitória fácil, um avanço triunfal, logo revelaria sua verdadeira face. O inferno não estava no horizonte, mas nas ruínas fumegantes de Stalingrado. A cidade, que deveria ser um ponto de passagem, uma conquista simbólica, transformou-se em uma armadilha, um redemoinho que engoliria exércitos inteiros. A confiança inicial deu lugar a uma luta desesperada por cada metro de terreno, por cada pilha de escombros. A aparente vitória transformou-se em um pesadelo urbano, onde cada beco, cada porão, cada parede perfurada se tornaria uma trincheira. O vento,
antes um mero detalhe na estepe, começou a trazer consigo uma promessa gelada, um presságio de um inverno que seria o verdadeiro juiz daquela batalha. O inimigo não era apenas o soldado soviético, mas o tempo, a fome e o frio. A guerra de movimento se tornara uma guerra de atrito, um combate brutal de casa em casa, um duelo de nervos e resistência. A sorte começava a mudar. Stalingrado, a cidade que deveria ser um prêmio, transformou-se em um labirinto de morte. Cada rua, cada prédio em ruínas, cada pilha de escombros era agora uma fortaleza, uma emboscada em potencial. A guerra relâmpago morreu nas entranhas da cidade. Não havia mais linhas de frente claras, apenas zonas de aniquilação. Os soldados alemães, acostumados a vastos movimentos de tanques e manobras rápidas, foram engolidos por uma guerra de ratos, a Rattenkrieg. O cheiro de morte era onipresente, uma mistura nauseabunda de pólvora queimada, poeira de concreto, sangue e corpos em decomposição. O ar era denso, pesado, pontuado pelo som incessante de disparos de fuzis, rajadas de metralhadoras, o estampido seco de granadas e o urro distante da artilharia. Não havia dia nem noite, apenas uma penumbra constante de fumaça e pavor. O campo de batalha era agora um apartamento destruído, um porão úmido, um poço de esgoto. A luta era corpo a corpo, brutal, desesperada. Para os soviéticos, comandados pelo general Vassili Chuikov, recuar não era uma opção. Nem um passo atrás. Era a ordem de Stalin, e ela ecoava no coração de cada defensor. Homens e mulheres, civis transformados em combatentes, defendiam cada metro com uma ferocidade cega. Snipers soviéticos como Vassili Zaitsev tornaram-se lendas, caçando oficiais alemães e espalhando o terror invisível. Seus tiros, um silvo agudo, eram a trilha sonora do medo para os invasores. Do lado alemão, a confiança inicial desmoronava sob o peso da realidade. Soldados exaustos, com os olhos injetados de sangue e as faces empoeiradas, avançavam de ruína em ruína, limpando cada cômodo, cada andar, a um custo terrível. O inimigo parecia surgir do nada, de buracos no chão, de paredes quebradas. O frio da noite começava a se infiltrar nos ossos, um presságio do que viria. A sede e a fome eram companheiras constantes, e a fadiga levava muitos ao limite da sanidade. O Monte Mamaev Kurgan, uma colina estratégica que oferecia vista para toda a cidade e o rio Volga, tornou-se um moedor de carne. Foi tomado e retomado inúmeras vezes, suas encostas encharcadas de sangue, a terra revolvida pelas explosões. O solo, antes coberto de grama, era agora uma pasta de lama, gelo e restos humanos. Os gritos dos feridos se misturavam ao som dos combates, uma sinfonia infernal que parecia não ter fim. Nas fábricas, como a fábrica Outubro Vermelho e a fábrica de tratores Dzerzhinsky, a batalha alcançou um nível de barbárie industrial. Combates ferozes ocorriam entre máquinas quebradas, vigas retorcidas e escombros metálicos. Os trabalhadores, muitos deles mulheres, pegavam em armas, lutando lado a lado com os soldados, transformando seus locais de trabalho em trincheiras improvisadas. O ar era espesso com fumaça preta e o cheiro acre de metal queimado. O calor dos fornos, antes um sinal de produção, dava lugar ao calor das explosões. A cada dia, a esperança alemã diminuía, substituída por uma crescente sensação de claustrofobia. A cidade, um monstro de pedra e aço, os engolia lentamente. Os suprimentos começaram a rarear. A água era escassa, a comida racionada. O moral caía como as folhas das árvores no inverno iminente. Para os soviéticos, a resistência era uma questão de sobrevivência, de proteger suas famílias, sua pátria. Para os alemães, era uma luta por um objetivo cada vez mais abstrato, em um inferno que parecia não ter saída. Stalingrado não era mais uma batalha, era uma provação existencial. E o inverno, aquele inimigo silencioso e implacável, começava a fechar seu abraço gelado. Enquanto os alemães se afogavam no inferno urbano de Stalingrado, uma manobra colossal e secreta estava sendo tecida nas estepes geladas. Longe dos olhares dos generais de Paulus, os soviéticos, sob o comando brilhante de Zhukov e Vasilevsky, preparavam a Operação Urano. Era novembro de 1942.
O abraço gélido do inverno russo já havia se apertado, transformando a lama em gelo e o ar em uma navalha afiada. As forças do eixo, com seus flancos estendidos e defendidos principalmente por tropas romenas e italianas, mais mal equipadas e menos experientes que a Wehrmacht, eram o elo fraco. Em 19 de novembro, sob uma nevasca impiedosa que cegava os céus e congelava a esperança, os soviéticos lançaram seu ataque. Tanques T-34, antes vistos como inferiores, avançavam como fantasmas brancos, apoiados por uma avalanche de infantaria e uma artilharia esmagadora. O ronco dos motores soviéticos era um presságio de desgraça, um som que ecoaria nos pesadelos alemães por décadas. A velocidade da ofensiva soviética foi vertiginosa. Em pouquíssimos dias, as linhas romenas cederam. O pânico se espalhou como um vírus. Os soldados do eixo, pegos de surpresa, sem suprimentos adequados para o inverno, viram-se cercados, isolados. A tenaz ponta de lança alemã em Stalingrado, o 6º Exército, estava agora presa em uma armadilha. Um Kessel, um caldeirão, uma bolsa, um inferno congelado. Em 23 de novembro, as pinças soviéticas se fecharam em Kalash-na-Donu, prendendo cerca de 300 mil homens dentro da cidade em ruínas e seus arredores. O choque foi devastador. A confiança se esvaiu, substituída por um terror gélido. O 6º Exército, antes a joia da coroa de Hitler, era agora um corpo agonizante. O cheiro de morte e desespero, que antes se concentrava nas ruínas, agora se estendia por quilômetros de estepe congelada. A temperatura despencou para 20, 30 graus Celsius. O vento cortante da estepe, antes um incômodo, tornou-se um torturador, penetrando nas camadas finas dos uniformes de verão. Congelamento, gangrena, hipotermia. Esses eram os novos inimigos, tão letais quanto as balas soviéticas. Dentro do Kessel, a realidade era brutal. Os suprimentos, já escassos, foram cortados. As rações diminuíram drasticamente. Cavalos morriam de fome e frio, e seus corpos congelados eram a única fonte de carne para os soldados famintos. O odor de fezes e vômito, de corpos não enterrados, misturava-se ao cheiro acre de fumaça de madeira queimada, usada para tentar aquecer os abrigos improvisados. A esperança de um resgate aéreo, prometido por Hermann Göring, era uma miragem. Aviões de transporte, poucos e vulneráveis, mal conseguiam romper o cerco soviético, deixando cair apenas migalhas para uma legião faminta. A cada dia que passava, o cerco se apertava. Os soviéticos, agora no ataque, bombardeavam incessantemente as posições alemãs. A artilharia russa, antes em retirada, agora rugia com fúria, pulverizando o que restava das defesas. Os soldados alemães, enfraquecidos pela fome e pelo frio, com as faces cinzentas e os olhos fundos, observavam seus camaradas morrerem de exaustão, de doenças, de desespero. Muitos se entregavam ao frio, deitando-se na neve para nunca mais levantar. A disciplina antes de ferro começava a se desintegrar. Civis, alguns milhares ainda presos na cidade, sofriam ainda mais. Escondidos em porões, sem comida, sem água corrente, sem calor, eles testemunhavam o colapso da civilização. Mães tentavam aquecer seus filhos com trapos, enquanto o som constante das explosões era a trilha sonora de seu martírio. A fome era tão extrema que relatos de canibalismo surgiram, sussurrados em cantos escuros, um horror que transcendia a própria guerra. A humanidade estava sendo testada em seus limites mais sombrios. O desespero levava a atos de brutalidade e de heroísmo. Soldados alemães, em seus últimos suspiros, escreviam cartas de despedida para suas famílias, cartas que talvez nunca chegassem, mas que carregavam o peso de um adeus. Médicos operavam em condições medonhas, sem anestesia, com suprimentos mínimos, tentando salvar vidas já condenadas. A cidade, um cemitério a céu aberto, era agora o palco de uma agonia lenta e inevitável. O cerco de Stalingrado havia se transformado em uma armadilha mortal, e o inverno, seu executor silencioso, estava apenas começando sua obra. Dentro do Kessel, o tempo perdeu seu significado, tornando-se uma sucessão indistinta de dias gelados e noites ainda mais frias.
A esperança, frágil como o gelo do Volga, escorria entre os dedos dos soldados. A promessa de um resgate, de uma ponta de lança atravessando o cerco soviético, era a única coisa que os mantinha em pé. E essa promessa tinha um nome: General Erich von Manstein e sua Operação Tempestade de Inverno. Em meados de dezembro de 1942, Manstein lançou sua ofensiva desesperada. Tanques alemães, com seus canhões rugindo, tentaram abrir um corredor de alívio, avançando através da neve e do fogo inimigo. Por um breve momento, um brilho de esperança acendeu-se nos olhos dos homens em Stalingrado. Eles ouviram o ronco distante dos motores, o som da batalha se aproximando. A 6ª Divisão Panzer chegou a apenas 48 quilômetros da cidade sitiada. O general Paulus, em Stalingrado, recebeu ordens para preparar um avanço para encontrar as forças de Manstein. Era a última chance, o último sopro de vida para o 6º Exército. Mas a ordem de Hitler era inabalável: não recuar. Paulus, um homem de honra e dever, não podia desobedecer. A ordem de contra-ataque nunca veio. As forças de Manstein, enfrentando uma resistência soviética feroz e exaustas pela neve e pelo frio, foram forçadas a recuar. A porta do inferno se fechou de vez. O som dos tanques alemães se afastando, sumindo na distância, foi o som da morte para os que estavam dentro do Kessel. O cheiro de pólvora e a esperança se desvaneceram, substituídos pelo fedor da desesperança e da carne congelada. A promessa de um resgate aéreo massivo, garantida por Hermann Göring, revelou-se uma farsa cruel. Os aviões de transporte, poucos e inadequados, mal conseguiam desafiar a artilharia antiaérea soviética e os caças inimigos. Cada voo era uma roleta russa. A carga que chegava, alguns suprimentos médicos, cartuchos de munição, uma ou outra ração, era uma gota no oceano para um exército de quase 300 mil homens. O desespero levava os soldados a lutar por cada pedaço de pão, por cada raio de calor. A fome era um inimigo constante, mais insidioso que o soldado soviético. As rações foram reduzidas a migalhas: um pedaço de pão seco, um pouco de carne de cavalo congelada. A desnutrição corroía os corpos, transformando homens robustos em espectros. As faces estavam pálidas, os olhos fundos, as bochechas encovadas. A gangrena se alastrava, o tifo e a disenteria dizimavam as tropas. Médicos, sem equipamentos, sem medicamentos, realizavam amputações em abrigos escuros, usando serras comuns e sem anestesia, enquanto o grito dos feridos se misturava ao uivo do vento. O frio, um assassino silencioso, era mais eficaz que qualquer bala. As temperaturas despencavam a 40 graus Celsius. O uniforme de verão dos soldados alemães era uma piada cruel diante da fúria do inverno russo. Congelamento era comum. Dedos, pés, narizes gangrenavam e caíam, transformando homens em inválidos, antes mesmo de serem atingidos por um tiro. Muitos simplesmente se deitavam na neve, exaustos, aceitando o abraço gélido da morte, seus corpos se tornando estátuas congeladas no meio da paisagem branca e desolada. A disciplina, antes a espinha dorsal da Wehrmacht, começou a se desintegrar. Oficiais viam seus homens abandonarem as posições, caçando ratos ou cães para comer, ou simplesmente se entregando ao desespero. O que antes era uma força de combate orgulhosa, era agora uma massa de homens famintos, doentes e congelados, lutando pela sobrevivência mais básica. A moral desmoronava. O medo da morte em combate era substituído pelo terror de uma morte lenta e agonizante pelo frio e pela fome. Do lado soviético, a determinação era férrea. Eles sentiam o cheiro da vitória. A cada dia, o cerco se apertava e a artilharia russa rugia com mais frequência, um lembrete constante da inevitabilidade do fim. Os bombardeios se tornaram um castigo incessante, transformando o que restava das defesas alemãs em pó e escombros. A Rattenkrieg continuava, mas agora os ratos alemães estavam presos, e os caçadores soviéticos tinham todo o tempo do mundo. Os civis, aqueles que não puderam ou não conseguiram escapar, viviam um inferno ainda mais profundo. Escondidos em porões, sem comida, sem água, sem luz, suas vidas eram uma sombra de medo e privação. O som constante das explosões,
o cheiro de morte onipresente, a visão de corpos congelados nas ruas, tudo isso deixava cicatrizes indeléveis nas almas. Mães tentavam aquecer seus filhos com trapos sujos, enquanto a fome levava muitos a atos de desespero impensáveis. Stalingrado, antes uma cidade industrial vibrante, era agora um monumento à brutalidade humana, uma armadilha mortal onde a civilidade havia morrido e a sobrevivência era a única lei. O fim se aproximava, inexorável como a nevasca que cobria Stalingrado. Com a Operação Tempestade de Inverno de Manstein derrotada e a porta do Kessel selada, o destino do 6º Exército estava traçado. Os soviéticos, sentindo o cheiro da vitória, apertaram o cerco com uma ferocidade renovada. O anel de aço e gelo se contraía, esmagando o que restava da resistência alemã. A cada dia, o perímetro encolhia, transformando quilômetros de ruínas em um inferno ainda mais concentrado. Era janeiro de 1943. O gelo do Volga estava espesso e as temperaturas atingiam picos brutais de 50 graus Celsius. O vento uivava como um lamento fúnebre, penetrando nas trincheiras improvisadas, nas caves úmidas, nos corpos enfraquecidos. A fome atingiu níveis apocalípticos. As rações eram uma piada cruel e a busca por qualquer coisa comestível era a única prioridade. Cães, gatos, ratos, qualquer criatura viva era caçada e devorada. Rumores de canibalismo, antes sussurrados, tornaram-se uma realidade sombria para alguns, um tabu quebrado pela desesperança absoluta. O general Paulus, preso em seu bunker subterrâneo sob a loja de departamentos GUM, enfrentava uma provação impossível. Seus homens morriam aos milhares, não apenas por balas, mas pelo frio e pela fome. Ele via seus relatórios chegarem, cada um mais terrível que o anterior. Munição acabando, combustível esgotado, homens sem botas, sem casacos, com gangrena nos membros. Mas de Berlim, a voz de Hitler ecoava, inflexível. Não se render. A ordem era lutar até o último homem, até a última bala. A lealdade de Paulus era posta à prova. Ele era um oficial de carreira, um homem de honra e disciplina. Desobedecer ao Führer era impensável. Mas ele via a agonia de seu exército, a destruição de seus homens. A decisão era a mais difícil de sua vida: manter a fidelidade a um ditador insano ou salvar o que restava de seus soldados de uma morte inútil. O cheiro de umidade e desespero em seu bunker era sufocante, misturado ao cheiro metálico de seu próprio suor frio. As tentativas de fuga eram suicidas. Pequenos grupos de soldados desesperados tentavam romper as linhas soviéticas, apenas para serem massacrados na neve, seus corpos congelados se somando à paisagem macabra. O céu, antes dominado pela Luftwaffe, agora pertencia aos soviéticos. Qualquer movimento aéreo alemão era um alvo fácil. Os poucos aviões de transporte que conseguiam pousar traziam mais feridos do que suprimentos, evacuando os casos mais graves, mas deixando a vasta maioria para trás, para a morte. As últimas defesas alemãs desmoronavam. Os soldados soviéticos, agora bem alimentados e equipados para o inverno, avançavam com tanques e artilharia pesada, limpando os bolsões de resistência. A batalha transformou-se em um massacre. Cada prédio era uma armadilha, cada escombro, uma sepultura. Os gritos dos feridos, as explosões incessantes, o som dos tiros de metralhadora, tudo se misturava em uma cacofonia de horror. Muitos soldados alemães, ao verem seus camaradas caírem, ao sentirem o frio perfurar seus ossos e a fome corroer suas entranhas, simplesmente largavam suas armas. A rendição individual tornou-se comum, um ato de desespero e autopreservação. Eles emergiam das ruínas, mãos para o alto, suas faces cinzentas e olhos vazios, mais parecendo fantasmas que homens. O custo humano era inimaginável. Centenas de milhares de vidas já haviam sido ceifadas. A cidade era um vasto cemitério, um monumento à futilidade da guerra. Em 24 de janeiro, os soviéticos ofereceram a Paulus uma última chance de rendição. Ele consultou Berlim, mas a resposta de Hitler foi a mesma: lutar até o fim. Hitler até promoveu Paulus a marechal de campo.
uma insígnia que significava que nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido. Era uma ordem velada para que Paulus lutasse até a morte ou cometesse suicídio. A pressão sobre Paulus era imensa, o peso do dever e da responsabilidade esmagadora. Seus homens estavam morrendo, mas ele estava preso em uma teia de honra e obediência. Os últimos dias foram de pura agonia. O perímetro alemão foi dividido em duas bolsas, a do norte e a do sul. A resistência organizada estava se esgotando, dando lugar a combates isolados, desesperados, de grupos de homens encurralados. O cheiro de morte era esmagador. Os corpos congelados se amontoavam nas ruas, nos porões, em cada canto. Stalingrado, a cidade que seria a glória de Hitler, tornava-se seu maior pesadelo, o túmulo de um exército inteiro. O clímax da batalha não foi um grande ataque, mas um lento e doloroso sufocamento, um abraço gélido da morte que se apertava a cada segundo. A rendição, antes impensável, agora era a única saída para a maioria, um ato final de sobrevivência num inferno congelado. Em 31 de janeiro de 1943, o general Paulus, em seu bunker úmido e gelado, enfrentava o abismo. Seus homens estavam morrendo a cada minuto, não por heroísmo, mas por inanição e congelamento. A ordem de Hitler era clara: lutar até o fim, sem rendição. Mas a realidade era mais forte que qualquer ideologia. A lealdade ao Führer se quebrou sob o peso da carnificina. A dignidade militar se esfacelou diante do terror da morte lenta. Não havia mais glória, apenas a agonia de centenas de milhares de vidas. Paulus, recém-promovido a marechal de campo, um título que Hitler esperava que o levasse ao suicídio antes da desonra da rendição, fez sua escolha. Pela primeira vez, ele desobedeceu. No amanhecer daquele dia gelado, o 6º Exército Alemão, a ponta de lança do Reich, a força invencível, se rendeu. O ato final não foi um confronto épico, mas um sussurro de desespero. O cheiro de derrota era palpável, misturado ao fedor da morte que impregnava cada pedaço de Stalingrado. A visão dos soldados alemães emergindo das ruínas era aterradora. Eram mais de 91.000 homens, mas pareciam sombras. Seus uniformes estavam rasgados e sujos, seus corpos esqueléticos, suas faces cinzentas e seus olhos vazios, refletindo um horror indizível. Muitos mal conseguiam andar, arrastando-se pela neve, com gangrena nos pés e nas mãos, tossindo sangue, tremendo de febre. Não havia mais orgulho militar, apenas o instinto de sobreviver a mais um dia. Para os soviéticos, a vitória era agridoce. Stalingrado foi um triunfo colossal, mas o preço foi incalculável. A cidade estava em frangalhos, um cemitério em massa. O Volga, antes uma artéria vital, estava manchado de sangue e destroços. Os gritos de alegria se misturavam aos lamentos pelos milhões de mortos, pelos lares destruídos, pelas famílias desfeitas. Aquele inverno que ceifou tantas vidas alemãs também roubou o calor de incontáveis corações soviéticos. O custo humano foi aterrador. Cerca de 1,1 milhão de militares soviéticos foram mortos, feridos ou capturados na Batalha de Stalingrado e nas operações circundantes. Para os alemães e seus aliados, o número de mortos, feridos e capturados ultrapassou 800.000. Desses 91.000 soldados alemães que se renderam, apenas cerca de 6,0 retornariam para casa, muitos anos depois, marcados para sempre pelos campos de prisioneiros e pela experiência do inferno congelado. O resto pereceu na marcha da morte para os gulags, sucumbindo à fome, ao frio e às doenças. Stalingrado quebrou o mito da invencibilidade nazista. Foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial, o momento em que a maré virou para o leste e o Reich começou sua lenta e dolorosa marcha para a derrota. A arrogância militar de Hitler, sua recusa em recuar, sua obsessão por um nome em um mapa, custou a vida de um exército inteiro. A cidade se tornou um símbolo de resistência indomável, de sacrifício extremo, mas também da brutalidade desumana da guerra. O legado de Stalingrado ecoa até hoje. O imponente monumento à Pátria-Mãe Chama, no Monte Mamaev Kurgan, ergue-se sobre as ruínas da cidade, um grito silencioso de advertência. Livros, filmes e documentários
tentam capturar a escala do horror e da coragem que ali se manifestaram. As lições são claras. A guerra é um moedor de carne que devora a humanidade. A ambição desenfreada leva à catástrofe, e a resiliência do espírito humano, mesmo nos abismos do desespero, pode ser uma força inquebrantável. Stalingrado é uma meditação poética sobre a brutalidade da guerra, a coragem inabalável e a resiliência que surge mesmo nos abismos do desespero. Cada ruína é um grito contra a guerra, e o sangue na neve é um lembrete eterno do preço da insanidade humana. Que as vozes dos 91.000 soldados alemães que não retornaram e de todos os que sofreram ecoem através do tempo. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado.